Ai, Senhor amado, é muita pressão. Sabem que quando o pastor Luiz me convidou para pregar aqui nesse domingo, dentro de mim eu dizia assim: puxa, pastor Luiz, se for possível, passa de mim esse cálice. Não teve jeito, eu estou aqui. Seja feita a vontade do Senhor. Sabe que desde jovem na fé, eu decidi um propósito no meu coração de nunca dizer não para aquilo que o Senhor está me pedindo, né? E isso tem sido decisivo em muitos momentos na minha vida. E até em situações como essas, né? Se Deus abre uma porta, se Deus está chamando, mesmo que eu não queira, né, fazer, a resposta correta é sim, né? Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Então, aqui estamos. E eu quero trazer para vocês um caloroso abraço da nossa igreja irmã, a comunidade cristã de Curitiba, lá em Montevidéu, né? E dizer que esse último ano tem sido um ano muito interessante na presença de Deus para mim, para a Cris, para minha esposa, e porque ele vem cheio de desafios, né? Desafios ministeriais na nossa igreja. Quer dizer, nós estamos no Uruguai já há 15 anos, e a gente com alegria vê uma igreja adolescente, né? Uma igreja que vai amadurecendo, uma igreja que vai assumindo responsabilidades. A gente tem uma quantidade enorme de casais jovens, agora tem uma onda de filhos, né, bebês na igreja. São gente que amam o Senhor e estão com muita disposição de servir. Então isso é uma coisa maravilhosa. A gente já está com aquele problema que finalmente o espaço está pequeno para a gente teve que fazer uma segunda reunião nos domingos de manhã, e glória a Deus por isso, né? Glória a Deus por isso. Glória a Deus porque é resultado da obra que Deus está fazendo, não só na nossa igreja ali em Montevidéu, senão que a gente vê, percebe que é uma obra de Deus em todo o país. O Uruguai está diferente, as igrejas do Uruguai estão diferentes, tem uma abertura para o evangelho diferente, ao mesmo tempo que tem uma oposição também que se levanta, né? Mas Deus está operando com graça. E a gente também quer agradecer a essa casa, porque são 15 anos onde a gente tem sido sustentado pelas orações de vocês, pela oferta de vocês, né? Várias pessoas têm tido a oportunidade ao longo desses anos de ir visitar aquela obra e abençoar aquele lugar. Então a gente está muito agradecido por vocês. Também nosso tema familiar, nosso núcleo familiar, né, desde março desse ano, diagnosticaram o meu genro, Lucas, casado com a Bia. Eles têm o Felipe, agora tem 9 meses o Felipe, então em março, né, tinha aí um pouco menos. E claro que para a gente foi um choque, né? A gente também agradece à igreja, a gente agradece aos pastores dessa casa por todo o cuidado, por toda a atenção, por toda a intercessão que vocês têm brindado à nossa casa, à nossa família. E por isso também a gente é muito agradecido. E esses contextos, né, de orar, e eu e a Cris, a gente já teve a oportunidade de acompanhar muitas pessoas, muitas famílias, atravessando situações muito difíceis, do tema de saúde, temas de relacionamentos, temas econômicos. Mas é bem diferente quando isso toca a nossa própria casa, né? E isso despertou em mim uma espécie de crise, mais ou menos. Então era assim, eu comecei a orar a Deus para saber como eu devia orar em relação à situação do meu genro, né? Senhor, como eu oro em relação a isso? Né? Eu sei quem o Senhor é, eu sei que o Senhor sabe todas as coisas, eu sei que o Senhor já tem determinado, e como que eu oro, como que eu me posiciono, né? Como que eu lido com essa situação? E o que eu quero compartilhar com vocês nessa noite tem a ver com esse processo que a gente está vivendo. Então hoje à noite eu quero conversar com vocês a respeito de oração, a respeito de fé e também a respeito de oportunidades. Diga comigo, oportunidades. Oportunidades. E eu quero ler com vocês um versículo que está no Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículo 51. Marcos 10, 51. E esse versículo diz o seguinte: Jesus lhe perguntou: o que você quer que eu faça por você? Que pergunta, né? Que pergunta. Essa é uma pergunta que pode mudar a vida de uma pessoa, né? Essa é aquela famosa pergunta do milhão, né? Essa é a pergunta que faz você pensar, faz você tomar decisões. O que é que você quer
que eu faça por você? E eu quero dar um pouco de contexto, né, nesse episódio aí que a gente vai ler em Marcos, nesse capítulo 10. Sabe, Jesus, ele esteve pregando a palavra em toda a região de Galileia, e o seu ministério já vinha caminhando para o final. Então ele sai da Galileia e começa a ir em direção a Jerusalém, e logo um pouco mais, uns dias depois, ia ter ali a última ceia, e ia ter a crucificação e tudo mais. Mas nesse momento, Jesus, nesse caminho, ele está passando por Jericó. Então vamos ler juntos aí Marcos 10, a partir do versículo 46. Diz assim: depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava assentado junto ao caminho, mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E aqui a gente pode imaginar essa cena de um mendigo ao lado do caminho, vendo uma multidão de pessoas passarem, Jesus ali está passando com eles, e ele começa a gritar e fazer barulho, e ele pede misericórdia, ele pede compaixão. Jesus, tem compaixão de mim, tem misericórdia de mim. E talvez para muitos de nós tomaríamos a ideia de que essa pessoa estava pedindo uma esmola, que essa pessoa estava chamando a atenção de Jesus para que Jesus desse algo para ela. Mas não era isso que Jesus tinha no seu coração. Quando ele escuta esse clamor, quando ele escuta essa petição, Jesus tem uma reação diferente. E diz o versículo 48 que muitos dessa multidão o repreendiam para que ele se calasse. Mas ele clamava cada vez mais: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então tinha uma multidão que acompanhava Jesus, e essas pessoas estavam impacientes, essas pessoas não queriam interrupções com aquilo que Jesus estava fazendo, não queriam que Jesus se detivesse nesse momento. Mas esse homem, esse cego, ele estava desesperado, e ele disse: eu não vou perder essa oportunidade. Então ele começa a gritar cada vez mais alto, chamando a atenção de Jesus. E esse cego tinha não só o desejo de ser curado, mas esse cego, ele tinha essa perseverança, ele tinha uma persistência, ele tinha uma determinação. Ei, eu vou conseguir essa atenção de Jesus, eu vou chamar a atenção de Jesus. E de fato é o que ele faz. Mas também tem uma coisa que ele faz no meio desse processo dele, é que quando ele grita e se dirige à pessoa de Jesus, ele não está dizendo: ei, Jesus, ele não está dizendo: ei, profeta, ele não está dizendo: ei, rabino, senão que ele está gritando e dizendo: filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos comentaristas da Bíblia, muitos estudiosos da Bíblia dizem que esse termo é um termo messiânico, é um termo que se referia ao Messias, e era uma maneira pela que Jesus não estava sendo chamado nesse momento. É mais, Jesus chegou a repreender alguém que disse isso, disse: não conte isso para ninguém, não é chegada a hora. E aqui a gente tem um cego, mendigo, na beira do caminho, que está gritando e dizendo: ei, Jesus, eu sei que você é o Messias, eu sei que você é o Messias, eu sei que você é aquele que a gente tem esperado, eu sei que você pode me tocar, eu sei que você pode me curar, eu sei que você pode mudar a minha vida. Esse era o clamor que esse homem tinha no meio do caminho, na beira do caminho. No versículo 49 diz: e Jesus, parando, disse que o chamassem. E o chamaram o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo e levanta-te, porque ele te chama. E Bartimeu, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. Dizem também esses estudiosos da Bíblia que esse gesto de abandonar a capa, de deixar a capa, de lançar a capa, era algo semelhante à atitude dos discípulos que foram chamados por Jesus, e quando Jesus disse: me sigam, e imediatamente abandonaram as redes. Sigam-me, e imediatamente deixaram as barcas. Levanta-te, e imediatamente ele deixou a capa. A capa para um mendigo nesse momento, nessa época, era algo com que ele se abrigava,
usava, era algo com que ele se deitava em cima, mas também era algo como um instrumento de trabalho, porque com a capa ele recolhia as esmolas que as pessoas ofereciam para ele. E quando esse homem se levanta e lança essa capa, ele está rompendo de uma certa maneira com sua história, com seu passado, com a maneira que ele vivia antes. Ele está dizendo: eu já não preciso mais viver dessa maneira, eu não preciso mais dessas moedas. O Messias me chama, o Messias me viu, o Messias está escutando, o Messias me está dando atenção para mim, ele me chama. E então no versículo 51 diz o que a gente já leu hoje: e Jesus falando disse-lhe: que queres que te faça? E o cego lhe disse: mestre, ou Rabone, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E logo ele viu e seguiu a Jesus pelo caminho. E então aqui a gente vê uma demonstração. Jesus olha a atitude desse homem e diz: a sua fé te salvou. E a falar de fé é algo muito interessante, porque às vezes a gente se confunde. A gente confunde a fé com um desejo grande de ter alguma coisa. A gente confunde fé com algo como: eu quero muito determinada coisa. E não é igual. Querer algo, desejar algo, tá bem, mas isso não é ter fé. Não, eu quero tanto que isso aconteça, eu tenho fé, eu quero tanto. E a gente pode e deve querer muito uma coisa, mas isso não é exatamente fé. Queridos, nós seres humanos, a gente se move por desejos, necessidades e expectativas. A nossa vida gira ao redor dessas coisas. E isso também afeta a maneira como a gente se relaciona com Deus. Porque a gente se apresenta diante de Deus clamando por necessidades, por desejos e por expectativas. A gente se apresenta diante de Deus desejando coisas. A gente se apresenta diante de Deus necessitando de coisas. E a gente se apresenta diante de Deus esperando que Deus atue de determinada maneira. Mas a fé bíblica, a fé madura, a fé verdadeira, não tem a ver com simplesmente um desejo meu, senão que tem a ver com essa confiança no poder de Deus. E é esse poder de Deus que me leva a orar, que me leva a pedir, que me leva a esperar, que me leva a crer naquilo que Ele vai fazer. A fé madura, a fé bíblica, é uma convicção de que Deus tem o poder para fazer tudo aquilo que a gente deseja, tudo o que a gente pede, mas muito mais. É o que a palavra diz: Deus é poderoso para fazer infinitamente mais que tudo o que eu possa pensar e imaginar. É tudo isso que Deus pode fazer. Mas o mais importante quando a gente pensa numa fé genuína, uma fé madura, é entender que uma fé é algo que aponta para a glória de Deus. Quando eu tenho fé, eu estou apontando para a glória de Deus. E quando a gente fala, é diferente. Não é fé quando a gente aponta para a nossa própria glória, quando a gente aponta para a nossa própria necessidade. Isso é diferente. Então a fé não aponta para nós. A fé aponta para Deus, a fé glorifica a Deus. Então quando a gente tem uma fé que aponta para nós, quando nossa oração e o nosso clamor é: Deus me dá, Deus faz por mim, Deus me concede tal coisa, Deus me dá, Deus para mim. Esses são os nossos desejos, essa é a nossa necessidade sendo manifestada. Mas uma fé é uma fé que aponta para Deus. E por que isso é importante, gente? Porque Deus é Deus independente do que está acontecendo comigo, verdade? E isso é o que a gente vai estar vendo aí. Quando a gente olha para Bartimeu, vamos ver essa fé de Bartimeu. Bartimeu, ele se apresenta a Jesus. Jesus diz: oi, o que você quer que eu faça por você? O que você quer que eu faça por você? E a resposta de Bartimeu foi clara, foi direta e foi cheia de fé, porque ele está dizendo: ei, eu sei que você é o Messias. Ele necessitava algo, ele tinha um desejo de algo, mas ele diz: você é o Messias, eu sei que você pode fazer isso. Ele sabia o que ele queria e sabia que Jesus podia confiar. Agora, vamos ver uma outra história, uma outra situação que está no Evangelho de João, no capítulo 5, dos versículos 1 até o versículo 9.
E nesse trecho do Evangelho de João, a gente vai ver Jesus chegando num lugar chamado um tanque de Betesda. E aí havia um tanque, era como uma piscina, era um tanque com água, e tinha uma crença naquela época que quando as águas daquele tanque se moviam, a primeira pessoa que entrasse nessas águas seria curada de qualquer tipo de enfermidade. E isso atraía uma quantidade enorme de pessoas doentes ao redor desse tanque. E aí então, Jesus vai falar a respeito de um homem que está paralítico. Ele há 38 anos, ele paralítico, está aí nesse lugar e nessa expectativa. E no versículo 6, Jesus vai dizer: e Jesus, vendo este homem deitado e sabendo que estava neste estado havia muito tempo, lhe disse: queres ficar são? Em outras palavras, o que eu posso fazer por você? O que você quer que eu faça por você? E surpreendentemente, a resposta desse homem não foi um sim. Não foi um sim. Sim, Jesus, queres ser curado? Sim, eu quero ser curado. Não. Ele começou a explicar a situação dele. Não, veja bem. É que eu não tenho ninguém. É que quando eu vou... Vamos ler isso, né? O versículo 7. O enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tenho homem algum que, quando a água é agitada, me coloque no tanque. Mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. E Jesus disse-lhe: levanta-te, toma tua cama e anda. Pensa nisso. A gente está falando nessa noite de oração, de fé e oportunidades. A gente falou a respeito de Bartimeu, o cego, que diante dele Jesus oferece essa oportunidade. O que você quer que eu faça por você? Agora a gente tem Jesus diante desse homem que estava aí paralítico por 38 anos. Esse homem tem uma oportunidade diante dele. E Jesus diz: você quer ficar são? E ele não pode responder sim. Senão que ele vai dizer e vai justificar a sua condição. E vai dizer: pois é, eu até que queria, mas sabe como é? Puxa, é difícil esse negócio. E lamentavelmente, às vezes acontece isso com a gente também. Às vezes aparece uma oportunidade como essa, estamos numa situação difícil, estamos numa situação de necessidade, estamos numa situação que precisamos de uma intervenção de Deus, e de repente aparece a oportunidade. E quando a oportunidade aparece, a gente diz: ai, mas não era bem assim. Você quer ser são, você quer ficar são da sua enfermidade? Ah, eu quero, mas vir à igreja, ou ler a Bíblia, ou tem que orar, e tem que fazer aquilo e aquilo. Não sei, é muito difícil isso, eu não sei, não sei. Oportunidades. Embora Jesus pudesse curá-lo, a sua falta de fé e essa atitude de dúvida quase impediu a obra do Senhor. Mas sabe o quê? Jesus diz para ele: levanta-te, toma tua cama e anda. E esse homem foi curado. Quanta fé esse homem colocou nessa petição e no seu processo de cura? Nenhuma. Então, se por um lado a gente tem a Bartimeu, que ansiosamente esperava aí a Jesus, e ele tinha uma revelação a respeito de quem Jesus era. Bartimeu era cego, mas ele teve uma visão, uma revelação acerca de quem Jesus era. Jesus é o Filho de Deus, Jesus é o Messias esperado, Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Mas esse homem paralítico que não era cego, não pôde reconhecer diante dele a figura e a presença de Jesus. Ele foi curado e depois as pessoas perguntam: quem te curou? Ele disse: eu não tenho ideia de quem me curou. Eu não tenho ideia. É muito interessante porque o texto bíblico diz: eu não tenho a menor ideia de quem me curou. Uau! Então a gente vê uma situação onde Jesus traz uma resposta, uma fé muito ativa, muito firme. Também agora a gente vê Jesus operando esse milagre, essa cura, para alguém que não tinha fé nenhuma e nem o conhecia. E isso é algo que pode trazer esperança para nós. Porque a obra de Jesus, a misericórdia, a graça, a compaixão dele, não vai depender exclusivamente do nível de fé que você tem naquele momento.
Ele opera porque é o que Ele quer fazer, é sua vontade. Agora vamos ver uma situação mais. Vamos ver uma outra passagem, em Marcos capítulo 9. E vamos ler a partir do versículo 23. Em Marcos 9, tem um homem, um pai. Um pai vai buscar Jesus, vem buscar Jesus e dizer: Jesus, eu preciso da sua ajuda. Jesus, eu preciso da sua ajuda. O meu filho está possesso por demônios faz muito tempo. E esses demônios, quando possuem o meu filho, jogam ele no fogo, na água, tentam matá-lo, tentam fazer com que ele se machuque e machuque a outras pessoas. E eu pedi para os seus discípulos orarem e eles não puderam fazer nada. Mas Jesus, me ajuda. E então aí pelo versículo 22, Jesus se detém e faz uma pergunta para o pai: escuta, e aí como está a coisa? Desde quanto tempo teu filho está assim? E o pai responde. Então Jesus aqui naquele momento oferece uma oportunidade. Ei, o que você quer? O que eu posso fazer por você? O que você quer que eu faça por você? E ele clama pela liberação do seu filho. E ele diz: Jesus, se você pode, me ajuda. E vamos ver então o versículo 23. Mas se o Senhor pode, então nos ajude. Tenha pena de nós. E Jesus respondeu: se eu posso? Jesus parece que ficou meio como que, né? Né? Se eu posso. Tudo é possível para aquele que tem fé. E esse homem abre o coração dele, ele diz: então o pai gritou: eu tenho fé, mas me ajuda a ter mais fé ainda. Uau! Sabe, muitas vezes a gente aprendeu a orar algo parecido com isso também. E a gente vem com uma coisa como uma humildade, né? E vem dizer: Deus, se o Senhor pode, faz tal coisa, se o Senhor pode. Mas sabe, gente, tem uma coisa aqui que é muito importante: Deus pode. Porque não tem outro que tem o poder que Ele tem. Ele pode todas as coisas, o poder é dEle, Ele é o poder, não há nada impossível para Deus. Ele pode todas as coisas, então não ore dizendo se o Senhor pode, Deus. Porque Ele é o único que tem o poder para fazer. Ele pode fazer. Mas sabe, a gente está ali na dúvida: eu não sei se sim, eu não sei se não. E você tem fé? Tenho, mas não muita. Em espanhol, tengo, pero no mucho. Pero no mucho. E quantas vezes a gente passa por situações assim, não é? Situações, desafios. Você tem fé? Tenho. Mas você tem fé mesmo? Um pouco. Mas tem boas notícias para a gente aqui. Jesus sanou, Jesus curou, liberou aquele jovem. Sabe, queridos, é importante entender que Deus, Ele opera para aquele que tem essa fé de Bartimeu. Ele opera também para as pessoas como esse paralítico que não tinha fé nenhuma, mas Ele também opera em favor daqueles que reconhecem que não tem fé suficiente. Agora, quem te disse que você não tem fé suficiente? Porque às vezes a gente vive oprimido por pessoas, ou por situações, ou por nós mesmos, por nossa própria consciência, que diz que você não tem fé, que você não pode orar, que você não merece, que você não é, que não é para você. Ei, a gente se apresenta diante daquele que pode todas as coisas. E ainda que a sua fé seja pequenininha, Ele vai te ajudar a ter fé. Porque essa é a obra do Espírito Santo dentro da gente. A ajudar a gente a entender o que Ele está fazendo. Ora, Deus quer que a gente fale com Ele. Deus quer que a gente se comunique com Ele. E quando a gente faz nossos pedidos, quando a gente faz as nossas orações, quando a gente está passando por situações difíceis e a gente levanta um clamor diante de Deus, a gente precisa entender e dar lugar para que Deus responda como Deus às nossas orações. Porque às vezes a gente quer exigir de Deus determinada atitude, determinado comportamento, determinado tempo. A gente começa a nossa expectativa, desejos, necessidades, expectativa. A nossa expectativa é que Deus atue de determinada maneira.
Pero sabem que? Deus é Deus. Deus é Deus, Deus é soberano, Deus é poderoso, Deus tem uma sabedoria que a gente não pode acompanhar. E realmente Deus pode responder para a gente de maneiras muito diferentes. De acordo com a sua soberania, Deus vai trazer uma resposta para as nossas vidas. Pode ser que a resposta seja imediata, como foi com Bartimeu. Pode ser que a resposta seja uma resposta que tarde um tempo, mais tempo do que você gostaria. Todos conhecem a história de Lázaro. Quando Lázaro fica enfermo e as irmãs de Lázaro dizem: vamos chamar a Jesus e pedir que ele venha, porque o nosso irmão está enfermo, está doente. E Jesus decide atrasar a viagem até onde eles estavam, e Jesus permanece onde ele estava por mais dias. E quando Jesus finalmente chega lá, Lázaro já tinha morto, já havia sido enterrado, faziam 4 dias. Mas esse ainda era o tempo perfeito de Deus. Deus operou naquele lugar e sabemos que ele chama Lázaro da morte à vida e devolve Lázaro vivo às suas irmãs. E Lázaro vive uma vida próspera por anos ainda, depois que tem esse encontro com Jesus. Assim que Deus ele pode dar essa resposta de maneira diferente. Resposta imediata, resposta tardia, ou podem ser respostas que a gente não entende. Pode ser que Deus faça coisas surpreendentes, você não esperava que a resposta de Deus fosse dessa maneira. E eu peço que vocês vejam comigo uma situação no Evangelho de Marcos, capítulo 2. Marcos, capítulo 2. Em Marcos, capítulo 2, a gente encontra Jesus pregando em um lugar, em uma casa, e havia muita gente ali para ouvir aquela mensagem, para ouvir aquele ensino de Jesus. E havia umas pessoas que tinham um amigo que era um amigo que também era paralítico. E esses amigos decidem e creem que se Jesus ora por ele, se Jesus tocasse nele, Jesus curaria essa doença desse paralítico. Então eles tratam de levar esse amigo até esse lugar, e eles tentam entrar pela rua, não conseguem se aproximar da casa, e alguém tem uma ideia de levar por cima dos telhados das casas, e então levam esse homem numa maca, e abrem o telhado da casa onde Jesus está ensinando, e baixam esse homem, esses amigos baixam esse homem paralítico até a presença de Jesus ali naquela casa. Eles tinham muita confiança de que Jesus, ele tinha o poder para fazer esse milagre, para curar o seu amigo. E eles fizeram todo esse esforço para fazer isso. O versículo 5, vamos ler juntos aí. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: filho, os seus pecados estão perdoados. Agora a gente fala aleluia, mas naquele momento ninguém entendia o que estava acontecendo. E de uma certa maneira foi um resultado frustrante, porque eles não trouxeram o seu amigo. Ei, a gente não trouxe o cara até aqui para que os pecados fossem perdoados, a gente trouxe aqui para que ele fosse curado. E agora que história é essa? Quando Jesus diz: filho, os teus pecados estão perdoados, as pessoas estavam lá e disseram: what? Que ele falou? O que ele disse? Que é isso? Por quê? E ninguém entendia o que Jesus estava fazendo. Muitas vezes a gente vai orar e vai pedir ao Senhor coisas, mas Ele vai responder com algo que você não está esperando. Talvez não entenda, que é isso? Por que é isso? Mas Jesus, então, conhecendo o coração das pessoas, Ele vai dizer, versículo 10: mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra a autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu lhe digo, levante-se, pegue a sua maca e vá para a sua casa. E ele se levantou, pegou a maca e saiu à vista de todos, que atônitos glorificavam a Deus, dizendo: nunca vimos nada igual. Uau! Que incrível! Agora, nunca vimos nada igual. Eles já tinham visto milagres. Já tinham visto milagres. O que eles nunca tinham visto é um homem que disse que pode perdoar pecados e dar como evidência a cura de um homem paralítico. Isso eles não tinham visto ainda. E queridos, muitas vezes, quando a gente se apresenta diante de Deus e a gente faz uma súplica, um clamor por uma situação muito difícil pela qual a gente está vivendo, talvez a resposta de Jesus vai ver: filho, filha, os seus pecados estão perdoados. E talvez você diga: mas não foi isso que eu pedi, não é isso que eu quero.
Mas vamos entender algo, não tem coisa mais importante para você que os seus pecados serem perdoados. Não tem nenhuma recuperação de saúde, nenhuma recuperação econômica, nenhuma recuperação de o que seja mais importante que os seus pecados sejam perdoados e que você seja redimido e você seja reconciliado com Deus que te criou. Isso é mais importante que qualquer outra coisa. Então não se desespere se o resultado da sua oração foi apenas que a pessoa entregou a vida para Jesus e logo a situação seguiu como tinha que seguir. Quantos sabem que muitas vezes é através do sofrimento, dos problemas e de situações difíceis que a gente finalmente abre o coração para poder receber o presente da salvação nas nossas vidas, né? Finalmente a gente clama ao Senhor, finalmente a gente reconhece que não tem como seguir adiante sozinho, finalmente a gente admite que precisa de ajuda. Mas a resposta do Senhor pode ser: filho, os seus pecados estão perdoados. Também podem haver momentos em que a resposta de oração, a resposta da sua oração pode ser alguma coisa que você não goste de ouvir. E eu quero ver com vocês aqui a respeito do apóstolo Paulo. E em 2ª carta aos Coríntios, capítulo 12, ele fala a respeito de uma situação que ele vivia. Aqui ele chama de um espinho na carne. E esse espinho na carne era para Paulo uma coisa que o envergonhava. Esse espinho na carne para Paulo era algo que o irritava. Esse espinho na carne para Paulo era algo que limitava o seu ministério. Talvez era uma enfermidade física, não sabemos exatamente o que era, mas o fato é que aquilo era algo que incomodava o apóstolo Paulo. Agora, estamos falando do apóstolo Paulo, alguém que em nome de Jesus fez muitas coisas impressionantes, que em nome de Jesus viajou toda a Ásia plantando igrejas, falando a respeito do amor de Jesus, sofrendo muitas coisas a causa do evangelho, ministrando e operando milagres no nome de Jesus. Agora Paulo se apresenta diante de Deus e diz: Senhor, isso está me incomodando muito. Senhor, isso está fazendo mal para mim. Senhor, eu não aguento mais viver com isso. Vamos ver o que ele diz aí no versículo 7. Foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me atormentar. 3 vezes roguei ao Senhor que o tirasse de mim. E isso é aquela busca daquela oportunidade que a gente está conversando aqui. Então, como que finalmente Deus se apresenta e diz: o que você quer que eu faça por você? E Paulo está dizendo: Senhor, tira esse espinho da minha carne. 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, Paulo está gritando: Senhor, tira, quita esse espinho da minha carne, essa moléstia, isso que me incomoda, tira isso de mim, Deus. E a resposta de Deus é, versículo 9: mas ele me disse: minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Lindas palavras para dizer um não, bem forte. Senhor, muda essa situação. Não. Senhor, traz cura. Não. Senhor, restaura. Não. Senhor, muda a minha situação econômica. Não. Mas não era um não pelo não. Deus está dizendo: minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então Paulo entende isso. E se a gente ler aí a sequência desse versículo, ele vai dizer: por isso eu me gloriarei ainda mais alegremente nas minhas fraquezas, reconhecendo que quando sou fraco, então eu sou forte. Queridos, muitas vezes essa é a oportunidade de Deus se manifestar nas nossas vidas, e Deus vai se manifestar através também das nossas fraquezas, da nossa debilidade. Porque muitas vezes a gente tem uma ideia de que essa situação, esse problema, esse desafio, esse confronto é um tema meu com Deus. Nós dois. Deus faz isso para mim. Mas não é certo. Porque tudo que Deus faz nas nossas vidas, tudo que Deus faz na sua vida, não tem a ver só com você. Porque ao seu redor, tem muitas pessoas que estão olhando e aprendendo da sua relação com Deus. Então tudo o que Deus faz na sua vida de uma ou outra maneira vai afetar um montão de pessoas.
pessoas que te conhecem no seu trabalho, a sua família, irmãos da igreja, todos estamos aí envolvidos de alguma maneira com o que Deus está fazendo. E quando passamos por situações assim, e a gente pode ter essa fé que glorifica o nome do Senhor, essa fé que aponta para a glória de Deus, então, não importa a circunstância, a gente vai poder dar testemunho de uma graça, de um poder desse Deus, e de uma atitude: ei, Ele tem perdoado os meus pecados, Ele está comigo, Ele me ajuda nessa situação, Ele está aqui, eu confio nele, eu não estou sozinho, eu sei que eu sou amado por Deus, eu sei que Ele me escuta, eu sei que Ele me ouve, eu sei que Ele é bom, e Ele continua sendo bom, e esse é um testemunho que a gente dá para outras pessoas. Por isso, essas oportunidades que aparecem na nossa vida, a maioria das vezes, são oportunidades, são situações nas que a gente está indefeso, impotente, que a gente está sofrendo, que a gente gostaria que a situação fosse diferente. Mas sabe, assim como Paulo, Deus faz as coisas com propósito. Diga comigo, propósito. Sabe, e às vezes é bastante romântico a gente falar a respeito do propósito de Deus. Ai, Deus, propósito, renovar propósito, Deus descobrir seu propósito. Mas sabe, tem algo muito interessante quando a gente fala a respeito de propósito de Deus. Porque quando a gente fala de propósito, nesse contexto, quando a gente fala de propósito, falando a respeito de propósito de Deus, essa palavra propósito, ela encerra dentro dela, ela contém dentro dela algo que é da autoridade. Ela encerra dentro dela soberania, ela encerra dentro dela poder de Deus. Ei, então quando você fala propósito, você está falando a respeito da soberania de Deus, você está falando a respeito da autoridade de Deus, você está falando a respeito do poder de Deus. E um propósito de Deus não pode ser frustrado, mas Deus tem diferentes propósitos para cada um de nós. E a nossa resposta de fé é dizer: Senhor, eu confio no Senhor, abraço o seu propósito, porque o Senhor vai estar comigo, me ajudando em todas as situações. E pode ser que a situação mude, pode ser que a situação não mude, mas Senhor, cumpre o teu propósito na minha vida. Porque essa é a melhor coisa que pode acontecer com você e comigo. Tem muita gente que pode estar muito bem economicamente, mas estão longe dos propósitos de Deus. E não estou dizendo que as coisas têm que ir mal para a gente poder estar no propósito. Tomara que cada um de nós possa ser muito próspero, entendendo que a sua prosperidade não é para você, senão que a sua prosperidade é para cumprir um propósito de Deus. A sua prosperidade não é seu bem-estar. A sua prosperidade é trabalhar pelo reino de Deus, glorificar o nome do Senhor. Ele é aquele que vai ser exaltado. E queridos, uma coisa que Deus nos dá e nos pede a todos, e se a equipe de louvor quiser subir. O que você quer que eu faça por você? Olha, todos nós, temos uma lista de coisas que a gente poderia apresentar diante do Senhor. E esse é o coração de Deus. O coração de Deus é que nesses momentos, quando surgem essas oportunidades e essa pergunta, o que você quer que eu faça por você, é um convite que Deus faz para a sua própria intimidade. Ele está dizendo: ei, venha, vamos conversar sobre essa situação. O que você quer que eu faça por você? Vem, vamos conversar. E é um convite à oração. É um convite para que a gente possa expressar nossos desejos, nossas necessidades, nossas expectativas diante de Deus. Ei, a Bíblia nos diz: ei, não estejam ansiosos por coisa alguma. Antes, sejam conhecidas diante de Deus todas as suas petições, com oração, com ações de graças. Esse é o coração de Deus. Que a gente possa falar com Ele, que a gente possa abrir nosso coração para Ele, que a gente possa chorar na presença dEle. Mas que ao derramar o nosso coração, e a gente quando faz a nossa lista de pedidos, não simplesmente se levanta e vai orar e vai cuidar da vida, né? Terminou a oração e vai cuidar da vida, senão que a gente possa ter um tempo onde Deus vai ministrar. Que depois que você abre o coração, depois que você chora, depois que você clama, depois que você diz como você está se sentindo, permita que o Senhor se manifeste.
Permita ser abraçado por Deus. Permita ser contido por esse amor, com a graça e com a misericórdia de Deus. Porque é essa contenção que vai ajudar você. Não é a mudança da circunstância, é a contenção de Deus. É poder conhecer quem Ele é, receber o amor de Deus na sua vida. É poder saber e perceber e crer o amor, o valor que você tem diante de Deus. Esse amor que não depende do que a gente faz, não depende do que a gente apresenta. Esse amor incondicional. Que a gente possa nesses tempos buscar a presença de Deus. Porque em meio a tudo isso, gente, a pergunta e a oportunidade, o que você quer que eu faça por você, fala a respeito de um Deus que se importa com as suas necessidades. Fala a respeito de um Deus que está totalmente envolvido com a sua vida. Fala a respeito de um Deus que anseia por se relacionar com você e abençoar, e te fortalecer, e também de mudar suas circunstâncias. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 9, com isso a gente termina. Todavia, como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Mas Deus o revelou a nós por meio do Espírito Santo. Quando a gente passa por situações difíceis na nossa vida, que a gente possa se lembrar que esse Deus que se apresentou para a gente é um Deus que tem esses planos. Nenhum olho viu, nenhum ouvido ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Deus já te conhecia no ventre da sua mãe. Enquanto você era formado, Deus já te conhecia e tinha planos para a sua vida. E o amor de Deus não mudou depois que você nasceu, coisas que você fez, coisas que você deixou de fazer. O amor de Deus é o mesmo. Às vezes, o inimigo trata de soprar na nossa mente, no nosso coração, justamente quando estamos passando por situações, problemas, que Deus não se importa. É mentira, em nome de Jesus. Que Deus não te ama, é mentira, em nome de Jesus. Que Deus não está vendo o que está acontecendo na sua vida, é mentira, em nome de Jesus. Querido, que a gente possa manifestar essa fé que aponta para a glória de Deus. Sabe, no nosso processo de orar por nossa família, às vezes orar por situações do ministério, e justo esses momentos onde a gente não sabe bem como orar, mas às vezes, né, a gente vê pessoas que vêm falar conosco dizendo, puxa, que duro isso que está acontecendo na sua família. A gente ora e a gente escuta as pessoas dizendo, não só para nós, em outras situações também, mas, puxa Deus, veja, eles merecem porque fizeram isso, merecem porque aquilo, merecem porque deixaram seu país. Deus, eles merecem. E queridos, ninguém merece nada, nem eu, nem nós, nem você, porque não é o que a gente faz que faz a gente merecer alguma coisa. É graça de Deus, é misericórdia de Deus, é propósito de Deus, e é o nome dele que deve ser glorificado. Sabe, às vezes a gente tem a ousadia de dizer para Deus o que é justo e o que é injusto. Deus não é justo que eles passem determinada coisa, que fulano passe determinada coisa. Gente, não podemos dizer ao Deus de justiça o que é justo. Ele é justo, Ele é justiça, Ele é bom, Ele é amor, e isso é o que Ele está fazendo por nós. Fica de pé aí no seu lugar.